Já há algumas semanas, gente, o mercado financeiro já projeta qual será o nível do corte da taxa de juros lá nos Estados Unidos. Ou seja, não teremos uma grande surpresa, provavelmente, com a taxa final depois do dia de hoje. A estrategista-chefe da Nômade, Paula Zogby, explica para a gente agora quais são essas expectativas e o que esperar desta super quarta. Seja bem-vinda à nossa programação. Bom dia, obrigada pelo convite. Acho que você já falou bem, né? Expectativas estão altíssimas, deve ser a reunião mais importante do ano, um dos dias mais aguardados pelo mercado em 2025, com certeza. E o que se espera desta reunião? Que cortem os juros e o que mais? O que a gente precisa espremer deste dia de FONC, deste dia de reunião do Fed, para que saiamos desta quarta-feira com o máximo de informações possível para a tomada de decisão? Paula. Vamos lá, então a expectativa realmente é fortíssima nesse corte padrão, né, de 0,25. É muito incomum o corte nos Estados Unidos ser maior do que 0,25, embora a gente tenha aí esses 4, 5% de apostas nesse corte mais forte. O que deve acontecer, muito provavelmente, é uma dissidência. Na última reunião, a gente já teve dois membros votantes pedindo cortes, e dessa vez é muito possível que esses dois membros e o novo membro, né, do Federal Reserve, que foi nomeado ali, que acabou de ser empossado, né, o membro sugerido, né, indicado pelo Donald Trump, o Stephen Miran, também vote por um corte de 0,5, né, de 0,5%. É o corte que o governo Trump vem defendendo. O que ele não deve fazer, né, que é uma coisa que o mercado teme, pedir cortes ainda mais fortes, né, de 0,75 ou um ponto, porque isso sugeriria que o governo e seus aliados estão desesperados com a situação econômica, e não é essa a mensagem que eles querem passar. Então, para a reunião, tem essa expectativa de que haja uma dissidência, mas que o corte seja de 0,25. Essa dissidência não faz com que o corte seja de meio ponto, mas faz com que possivelmente o comunicado venha mais dovish, né? Esses membros votantes não têm o poder de sozinhos mudar o voto, né? O Fed é uma decisão de consenso, a decisão de taxa de juros tem que ser de consenso, mas eles conseguem sim mudar um pouco o tom do comunicado. Se o comunicado de fato vier dovish, né, mostrando aí projeções de mais cortes, o mercado já precifica três cortes, né, até o fim desse ano, então corte agora e corte nas duas próximas reuniões, e o Fed não, né? No último dot plot, que é um documento que vai ser publicado hoje, inclusive, as projeções do Fed eram de apenas dois cortes a partir da reunião anterior do Fed. Então, um corte de meio ponto ali até o fim desse ano e mais dois cortes até o ano que vem. Então, se o comunicado, né, não mostrar esses três cortes que o mercado espera, aí sim a gente pode ver uma sensação ali de um pouco mais aversão a risco, né, um mercado um pouco mais estressado. No inglês, eles chamam de sell the news, mas eu gosto mais em português, que se fala sobe no boato, cai no fato, né? Uma volatilidade para o mercado por essa expectativa de que o Fed não vai ser tão dovish quanto os ativos estão precificando neste momento. Muito barulho se fez, Paula, naquela última decisão, quando houve a dissidência. Falávamos sobre uma das maiores dissidências aí da história recente do Fed, com dois diretores votando contra a decisão majoritária que foi de manter os juros. Uma dissidência nesta reunião gera também certo desconforto ou indica talvez mais otimismo para o mercado, já que vai ter uma boa parte do Fed votando para cair mais rápido estes juros? Como é que vai ser recebida uma eventual dissidência nesta reunião de quarta-feira? Já não é novidade que o Fed está tendo dificuldade com a situação atual, né? Com a taxa de inflação ainda bem elevada, ainda muito longe da meta, e o desemprego acelerando. Na verdade, as aberturas de vagas desacelerando, né? O desemprego continua bem saudável. Então, a dissidência em si não necessariamente vai fazer preço no mercado. Eu acho que tem um grande temor de uma interferência mais forte do governo no Fed, e esses membros aliados ao governo Trump serem dissidentes aumenta um pouco esse ruído, mas o que o mercado quer neste momento é justamente corte na taxa de juros. Então, a mera intenção do Fed, a mera intenção do governo, perdão, de interferir no Fed para cortes de juros não chega a ser um problema para o mercado. O ruído seria muito maior caso essa pressão fosse por cortes muito mais intensos,
impulsos ou por cortes de juros em um momento que não favorece cortes de juros, né? Se a gente não tivesse vendo sinais do mercado de trabalho de desaceleração, né, e essa possibilidade de precisar mesmo de algum estímulo para manter o crescimento da economia, aí sim o ruído poderia ser mais forte. Então, acho que a dissidência em si talvez não faça tanto barulho quanto poderia fazer se a situação fosse outra. Caso a gente tenha uma dissidência mais intensa do que o que está precificado, né? Porque neste momento, os membros do Fed que são aliados a esses cortes mais fortes não estão votando por um corte jumbo, né? Um corte de 0,75, 1%. Não estão votando, né, de acordo com as expectativas do mercado. Se isso vier a acontecer, né, se trouxer aí sinais de fato de uma tentativa de interferência mais intensa, aí sim o Fed perde credibilidade e a gente pode ver as taxas de juros futuros respondendo muito forte, né, com um pico aí dos yields, principalmente os de 10 anos, né, os yields de longo prazo respondem mais a esse estresse, a essa interferência no Banco Central. Perfeito. Inclusive, Donald Trump fala, gente, precisa cortar 300 pontos base dessa parada aí, corta tudo, vamos ter taxa de 1,5% de novo nos Estados Unidos, porque aí sim o mercado imobiliário vai bombar, a gente vai conseguir tirar a economia norte-americana do lugar. Faz muita pressão para que isso aconteça, para que os juros sejam cortados de forma bastante intensa. Paulo, a gente já tem talvez um vislumbre do que pode ser a taxa de juros do Fed daqui a um tempo. A gente tem chances de voltar por 1,5% como pede Donald Trump? Ou começamos agora sem saber onde vamos chegar? A gente não vê esse cenário de taxas extremamente estimulativas, não, e o próprio Fed não vê também. A gente vê no último dot plot, né, que é esse documento em que todos os membros votantes mostram as suas projeções, tanto para dados econômicos, né, PIB, taxa de desemprego, PCE, etc., quanto para a própria taxa de juros no ano corrente e nos 2 anos seguintes, e no longo prazo. Na última projeção, no último dot plot, os membros votantes tinham uma expectativa média de taxa de juros em 3,9% nesse ano, né, fechando o ano aí em mais ou menos 4%, 3,5% ou 3,6% em 2026, 3,4% em 2027, ou seja, quase nenhuma mudança entre 26 e 27, né, seriam aí 2 cortes esse ano, mais um corte em 26 e praticamente manutenção em 27, mas aí a taxa de longo prazo, né, que acho que é a grande questão, está em 3 pontos, né, 3% ao ano é a projeção do último dot plot do FONC. Então, o FONC não espera que a taxa de juros volte a ser tão acomodada, né, tão baixa quanto o Donald Trump pede, e o mercado também não. Eu acho que a grande visão do mercado é que as taxas de juros vão ser relativamente elevadas por algum tempo ainda, a inflação ainda está bastante longe da meta, e acho que essa taxa de juros extremamente estimulativa, ela não é necessariamente um bom sinal para o mercado, né? Na verdade, ela costuma acontecer em períodos de recessão ou de temor de recessão. Você até mostrou o gráfico ali, né? Taxas de juros extremamente baixas em 2020, a gente teve situações parecidas de cortes mais bruscos em 2008, em 2000, né? Quando estourou a bolha das .com. Então, não é um sinal de mercado saudável, né, de economia em crescimento, muito pelo contrário, é um sinal de necessidade de estímulo que a gente não vê nesse momento para os Estados Unidos e, na verdade, não quer ver, né? A economia saudável também é uma coisa que tanto o Fed quanto os investidores buscam. Agora, outro gráfico que chama bastante atenção é o tal do dólar, mínima desde junho do ano passado. A gente tem bastante pressão negativa para a moeda, não só aqui no Brasil, como também no restante do mundo. O dólar cai aqui cerca de 14%, o dólar DXY cai mais ou menos estes 14% também, saiu lá dos 110 pontos, agora para os 97 pontos. Então tem um enfraquecimento da moeda ao redor do mundo. Como é que essa decisão e a comunicação do Banco Central podem afetar a moeda por aqui? Já chegamos no piso do dólar ou tem mais uma gordurinha para queimarmos até o final deste ano? Por favor, Paula. Lembrando que ano que vem é ano eleitoral, tem muita dúvida sobre saúde fiscal brasileira. O dólar não está alto apenas por um acaso, tem alguns motivos, mas um dos principais, que é juro nos Estados Unidos, pode sair da nossa frente a partir de agora. Perfeito. Para o mercado, eu até mencionei a possibilidade do sobe no boato, cai no fato, né? O mercado já
ter precificado bastante esse corte na taxa de juros, o câmbio também tem um pouco disso, né? O mercado está vendo esse diferencial de juros bastante elevado aqui no Brasil e isso está beneficiando o nosso real. Então, assim, domesticamente, a gente tem especialmente esse fator mesmo, diferencial de juros bem elevado chama a atenção, estimula as operações de carry trade, né, quando o investidor fica comprado em uma moeda e vendido em outra moeda, justamente para lucrar com os juros, né, a diferença de juros entre uma e outra. E na reunião do Copom de hoje, a Selic deve ser mantida de novo. A nossa inflação ela está um pouco menos pressionada, o que abre espaço para o Copom começar a discutir a possibilidade de baixar os juros, mas a expectativa não é essa. O mercado vê cortes ou no fim desse ano ou no começo do ano que vem apenas. Então, o diferencial de juros deve continuar elevado, o que traz aí para o curto prazo, né, uma pressão negativa para o dólar em relação ao real. Para o dólar em relação a outras moedas, a lógica é bem parecida, né? O FONC deve cortar juros agora, começar o ciclo de cortes e devem vir mais cortes para frente, o que traz uma pressão negativa para a moeda americana, né? Faz com que os fluxos saiam um pouco dos Estados Unidos, vão para outros países. Outros motivos também têm pressionado o dólar, né? Muitos países, muitos gestores, especialmente bancos centrais, buscando uma menor dependência do dólar. Então, esse fluxo continua. As projeções são de um aumento das reservas em ouro em detrimento do dólar, ainda que o dólar continue correspondendo à maior parte dessas reservas de bancos centrais. Então, as pressões de curto prazo para o dólar continuam. E aí, pensando domesticamente, um pouco mais para o longo prazo, é o que você mencionou. É difícil cravar que essa tendência de queda do dólar vai continuar, porque a gente tem muitas incertezas por aqui. O ano eleitoral traz volatilidade, é muito possível que ele traga também mais gastos públicos, então, portanto, aumente as preocupações com o fiscal, que são um dos maiores desafios do Brasil, né? Você até mencionou que a bolsa em dólar está barata, o que traz algum fluxo, mas a gente tem temporada de resultados chegando também, tem que ver se as empresas vão continuar trazendo bons números, né? Porque o fluxo de dólares também vem para renda variável. Mas, enfim, de maneira geral, né, no curto prazo tem bastante espaço para vir mais fluxo para cá, até porque as empresas continuam trazendo, sim, excelentes resultados, a bolsa continua barata em dólares e os estrangeiros ainda não vieram, o fluxo de estrangeiros ainda está fraco, e também o diferencial de juros que deve aumentar com a reunião de hoje. Eu tô olhando aqui pelo lado porque eu estava justamente atrás da cotação do ouro. Ontem nós tivemos máxima histórica também, então no dia 16 de setembro, 3.731 dólares por onça, justamente nessa substituição. A gente viu o ouro ganhando muito, muito valor nestes últimos anos. Só em 2025, gente, vou pegar aqui a cotação do ouro no comecinho do ano, ele saiu dos 2.600 para os 3.700 dólares, então ganhou 1.000 dólares de valor a commodity, o metal precioso, que é a grande reserva de valor no mundo. Paula Zogby, sempre bem-vinda à nossa programação. Muito obrigado por estar aqui conosco nesta super quarta. Até uma próxima, um bom trabalho a ti. Eu que agradeço, ótimo trabalho, ótimo dia a todos. Valeu, até.